Chegou a hora de falar de saúde e alimentação com a nutricionista Priscila Teixeira. O assunto de hoje é ganho de peso após retirada da vesícula. Pode enviar sua dúvida para cá pelo 3315-1313 ou pelo nosso Facebook /Tarabá Londrina. Oi, Pri, bom dia. Bom dia. Tá linda Obrigada. hoje, de tênisinho, adorei. Hoje tô despojada. Nunca te vi assim, adorei você assim. Você sabe que eu, quando eu tinha meus 20 anos de idade, tive uma super dor, que achei que fosse uma cólica renal e não era. Era pedra na vesícula que estava indo pro pâncreas. Tive que tirar a vesícula. Super jovem. Depois de então, a facilidade para engordar aumentou. Por que isso acontece? Bom, primeiro, a vesícula, ela é responsável pela metabolização de gorduras, assim como colesterol, glicose, responsável pelo balanço energético e pela microbiota intestinal. Então, assim, ninguém sabe que a vesícula é tão importante porque a gente consegue viver sem. Porque a gente nem tem mais 20 anos sem vesícula? Exatamente. Praticamente assim, não faz tanta falta. Mas a vesícula, ela é responsável por diversos fatores do nosso corpo que quando tem essa retirada, eles ficam aí com deficiências. Tá. Então, por isso que quando tem a retirada da vesícula, a pessoa fica com mais probabilidade, facilidades em ir mais vezes ao banheiro. Por quê? Como ela faz a metabolização de gorduras, então não temos mais. Então vamos dizer que é uma meio que ligação direta. Tá. E aí a recomendação médica é evite gorduras. Evitar as gorduras assim que faz a retirada entre acho que 4 a 5 até 6 semanas. Após a retirada é essencial, mas eu vejo muitos pacientes que vai no consultório que mesmo, já passou 5 anos que retirou a vesícula e mesmo assim, quando ele consome uma determinada quantidade de gordura, automaticamente às vezes nem terminou de comer e já precisa ir correndo ao banheiro. Então isso é um incômodo muito grande que eu vejo nos pacientes. E aí, aumento de peso. Por que que isso acontece? Porque ela ajuda a metabolizar a glicose no sangue. E aí, como não tem mais essa função, então fica aí esse aumento de IMC que vai acontecer por conta desse açúcar que fica depositado ali. Por isso que a gente engorda? Exatamente. Então, ele já tem a deficiência de metabolização de gorduras. Então, tudo que a gente come tá deficiente ali para ela metabolizar. Colesterol também. Glicose também. Então, ninguém sabia que a vesícula tinha um papel tão importante assim. E aí, ocorre uma deficiência na microbiota intestinal. Por quê? Como você come e logo vai no banheiro, a sua absorção intestinal fica muito baixa. Então, provavelmente, esse paciente tem deficiência de vitaminas A, D e E. E aí, o que acontece quando a gente tem deficiência de vitaminas? O nosso corpo entra em déficit e ele precisa repor. Só que a gente não sabe que ele está em déficit, então a gente quer o quê? Comer. Então ele fala assim, tá faltando vitaminas, eu preciso de uma reposição. Como a gente não sabe o que é, esse paciente tende a comer mais vezes para tentar suprir essa falta que o seu corpo está indicando. E aí é onde a gente acaba ganhando mais peso. Meu Deus, eu não sabia que minha vesícula fazia tanta falta assim. Exatamente. Imagina você que também que não tem a vesícula, que tá falando sobre isso aqui, aí em casa. Então, assim, a recomendação, Sara, que a gente faz lá no consultório é sempre ajustar realmente um planejamento alimentar para esse paciente, porque tem pacientes que vão tolerar um certo nível de gordura, tem pacientes que não vão tolerar quase nada. Então, é bem particular mesmo. A suplementação de fibras que a gente sempre vem falando para o intestino, porque se a gente tem essa deficiência, o intestino ele precisa ser bem nutrido. É importante as pessoas suplementarem também as vitaminas, um polivitamínico, fazer os exames para ver o que está em deficiência. E uma dica bem importante para o pessoal de casa é aumentar esses sais biliares, que era a produção ali, né, pela vesícula, antes das refeições. Então, como que a gente aumenta sais biliares? Tomando um chazinho antes das refeições, 15 minutinhos antes. Então, um exemplo, chá de dente de leão. É um chá super digestivo, um chá de alcachofra. Porque a vesícula biliar, ela que era responsável pelo derramamento da bile. Exatamente, e ela facilita a digestão. Então, como a gente retirou, fica com a digestão comprometida. Exatamente. E aí, quando a gente toma chás que facilitam e promovem a melhora da digestão, dente de leão. Já vou providenciar o dente de leão. Alcachofra também é um ótimo chá digestivo. Que bom que eu gosto Então, de assim, chá. tomar um chazinho 15 minutinhos antes, um composto de fibras
horas, um tempinho antes também das refeições. Antes das refeições? Antes das refeições, porque a gente precisa preparar seu intestino para receber. E após as refeições, como a gente tem essa dificuldade na digestão, então a gente já preparou para receber. E no após, é sempre legal tomar um chá também, né? Ou antes ou após, não dá, talvez a pessoa não consegue conciliar os dois horários. Mas no após, um chá que favoreça a digestão daquilo que a gente comeu. Que é o quê? Gengibre, hortelã, camomila, erva doce. Então esses chás vão ser digestivos também. Então é legal lembrar que não pode ser muito quente. É molinho, né? Tem que ser morno por conta da temperatura do nosso corpo. E não pode ser frio. Então fica essa dica para a pessoa preparar antes e depois. E a recomendação é sempre o equilíbrio, né? A Priscila sugeriu esse assunto, eu falei, mal ela sabe que eu não tenho vesícula. Foi o casou perfeito. Adorei, já vou seguir todas as recomendações. Isso, eu deixei também um link lá no Instagram pro pessoal que quiser. Tem várias outras dicas de como pode amenizar esses sintomas, porque é um desconforto chato, né? Constrangedor também, então pode acessar lá como Nutri Pri Teixeira, que eu deixei várias dicas lá sobre a vesícula biliar também. Tá certo. Obrigada, viu, Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-la aqui sempre. Obrigada. Gente, vocês estão vendo como é que é? Como é importante o nosso intestino funcionar bem? Agora, se você já não tem vesícula, o que você tem que fazer? Né? Você tem que ter uma alimentação mais regulada e, claro, suplementar com o quê? Com o Clinomax. Clinomax é um suplemento natural sem contraindicações, tá bom? Ele é um mix de fibras, aquilo que a gente falou que a gente vai precisar. Ele ajuda na redução de peso. É para você que, além de estética, quer vida saudável. Clinomax produz uma sensação de saciedade, sabe? Vai diminuir aquela compulsão de comer o tempo todo, que você vai se sentir que você tem comidinha dentro do seu estômago, então não tem problema. Não precisa ficar comendo toda hora, aquele desejo descontrolado por doce. Vai aliviar a sua ansiedade. Ele regula o intestino preguiçoso e para quem tem, por exemplo, esse problema de vesícula, vai ser bom também. Ele vai eliminar as toxinas com seu efeito detox. Clinomax reduz o inchaço causado pela retenção de líquidos, promove uma limpeza nos rins e, o melhor de tudo, não tem efeito colateral. Clinomax é vida saudável ao máximo. Clinomax é vendido pelo site ou pelo telefone. É só você ligar agora mesmo para o 43 4000 1244 ou enviar um WhatsApp para o número 99177 3329, tá bom? Você pode acessar também o site clinomax.com.br. Na compra de um Clinomax, você vai ganhar uma máscara ou um álcool em gel. Olha que legal! Muito bom, né? Acesse lá, clinomax.com.br e compre já. Vamos pensar em investir na nossa saúde. Ainda mais nesse momento tão importante que a gente está vivendo, uma pandemia de coronavírus, a gente tem que estar com a imunidade em dia. Se o seu intestino não estiver em dia, a sua imunidade também não vai estar em dia, tá bom? Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho eu volto com mais Tarobá Cidade para você.